Meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. Que a presença de Deus, que a presença do Espírito Santo esteja com você. Muito obrigado, pastor Davis, pela oração, intercedendo aí pela mensagem. Professora Raquel, estamos juntos orando pelo Ministério da Mulher e Evangelismo, né? Aqui no Brasil, a Rosana Alves vai fazer essa semana de colheita e é uma oradora, uma mulher que tem sido muito usada por Deus, mas é uma semana de evangelismo, não é uma semana de oração, como foi dito. Então, esse movimento de oração que vamos ter na associação é para que possamos convidar as mulheres, as pessoas, as famílias para assistirem à semana de evangelismo. Então, é uma semana voltada para os nossos convidados, então comece a orar por eles. Estou vendo aqui no bate-papo, no Zoom e também no YouTube, muitas pessoas pedindo oração. Eu queria fazer um desafio para você que está assistindo essa manhã. Escolha um desses pedidos ou dois e interceda por eles ao longo do dia. Então, olha aí, você que está no YouTube, olha aí, eu estou vendo muitos pedidos por pessoas que estão doentes, por pessoas que vão fazer cirurgias, por pessoas que estão afastadas da igreja, estão com problemas emocionais, estão desempregadas. Quando a gente escreve um pedido de oração, nós confiamos primeiro no poder de Deus, mas também no poder da intercessão dos irmãos. Então, escolha um dos pedidos ou dois aí. Eu acho que se cada um de nós escolhermos aí um ou dois, nós vamos orar por todos. Então, escolha. Olha aí no Zoom, quem está no Zoom, olha aí no YouTube, quem está no YouTube, escolha dois pedidos. Eu já escolhi dois pedidos aqui e vou estar intercedendo ao longo do dia, pedindo que Deus atenda de acordo com a sua sabedoria, com o seu poder. E se todos nós orarmos uns pelos outros, nós vamos ver o mover de Deus ali agindo na vida de cada uma dessas pessoas. Como o pastor Gil nos disse, nós vamos estudar hoje, ou recapitular a lição número 5. Na verdade, é como nós fazemos na unidade de ação da Escola Sabatina, apenas recapitular o que já deveríamos ter estudado. Se você não tem esse material, ele está disponível no site crescendoemcristo.org. Então, se você escreve lá depois, Crescendo em Cristo, tudo junto, sem acento, sem o C cedilha, crescendoemcristo.org, você vai ter acesso ao PDF do material, aos PowerPoints, a vídeos, a materiais adicionais sobre esse material. Você pode distribuir esse material como quiser. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Jonas. Vamos começar pelo livro de Jonas. Essa é a introdução para o que eu quero apresentar hoje, o tema da manhã. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1. Nós já oramos várias vezes, mas já que abrimos a Bíblia mais uma vez, feche os seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Pai, que de maneira clara e poderosa a Tua palavra fale ao nosso coração, que possamos sentir que o Senhor tem um recado para a nossa vida hoje, que vai nos abençoar, guiar e dirigir ao longo do dia. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Jonas, capítulo 1. Há uma má compreensão no livro de Jonas, em alguns aspectos. É um livro curto, mas muito profundo, muito poderoso. E o livro de Jonas começa dizendo assim, verso 2, capítulo 1, verso 2. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3, Jonas se dispôs. Deus havia dito, se disponha, e Jonas se dispôs, verso 3. Mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor e foi para Tarsis. Vejam, Deus chama um homem chamado Jonas, um profeta, para ir pregar. E Jonas se dispõe, mas para fugir. E aí começa toda a jornada da vida de Jonas. Vem uma tempestade, Deus já poderia ter desistido de Jonas ali, e não desiste, Deus preserva a vida de Jonas na tempestade, ele é jogado no mar, e Deus poderia ter desistido de Jonas ali, e disse, olha, já que você quer fugir, fuja, cuide da sua vida. Mas Deus envia um grande peixe que salva a vida de Jonas, e ele poderia ter morrido ali no peixe, mas não morreu. 3 dias depois ele é lançado fora da barriga do peixe. E alguns pensam o seguinte, olha, Jonas tinha que pregar em Nínive. Jonas tinha que pregar em Nínive. Nínive precisava de Jonas. Alguns podem pensar assim, Nínive precisava de Jonas. Mas se você olhar a fundo essa história,
Não era Nínive que precisava de Jonas. Era Jonas que precisava de Nínive. Vejam, será que Nínive precisava de Jonas porque Jonas era um grande pregador e tinha que ser Jonas? Se não fosse Jonas, Nínive não ia se arrepender. Então vamos olhar o sermão de Jonas para ver se era tão bom assim. Capítulo 3. Jonas, capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregando dizia: em 40 dias Nínive será destruída. Pronto, acabou. Gente, vamos ser sinceros. Eu acho que a jumenta de Balaão pregava melhor do que Jonas. A jumenta de Balaão falou mais do que Jonas no sermão que a jumenta de Balaão fez. O sermão de Jonas não tinha introdução, o sermão de Jonas não tinha apelo, o sermão de Jonas não tinha chega mais perto, como diz o pastor Luiz Gonçalves. O sermão de Jonas não tinha ilustração, não tinha música especial. O sermão de Jonas não tinha nada. Então, deixa eu te dizer uma coisa que talvez em alguns seja uma má compreensão. Não era que Nínive precisava de Jonas. Qualquer outro pregador, qualquer outro enviado, até a jumenta de Balaão, se fosse pregar em Nínive, tinha feito alguma coisa. A grande questão, meus irmãos, e esse é o centro do livro de Jonas, é que Jonas precisava de Nínive. Há um livro que eu li aqui com a família, eu li a coleção com a família aqui no culto familiar, recomendo a vocês para ler no seu culto familiar essa coleção do Espírito de Profecia, com a linguagem atualizada, que foi feita principalmente para as novas gerações. É a série O Grande Conflito, e esse segundo livro da coleção, Os Ungidos, que é o livro Profetas e Reis, tem um capítulo sobre Jonas, que Ellen White diz assim, na página 121, Deus enviou Jonas para Nínive para renovar a confiança do profeta em Deus. Olha aqui. Então, por que Deus enviou Jonas? Porque não podia ser outro, gente. Já que você fugiu para Tarsis, vá para Tarsis. Eu tenho outros, eu dou um jeito. A causa é minha, a misericórdia é minha, o desejo de salvar os 120 mil habitantes de Nínive é minha. Por que enviar Jonas? Porque Deus queria renovar a confiança do profeta em Deus. Aí, quando você passou uma página 123, diz que Deus enviou Jonas a Nínive porque queria ensinar uma lição prática sobre a misericórdia a Jonas. Você entende? Sabe por que eu estou falando isso? Porque algumas pessoas, quando pensam em fidelidade, pensam assim, ou pregam assim, a igreja precisa dos recursos, a missão precisa dos recursos. Isso é um erro tão grande quanto pensar que Nínive dependia de Jonas. Se Jonas não fosse, por isso que Deus deu um jeito de mandar Jonas, porque tinha que ser Jonas, porque Nínive dependia de Jonas, e se não fosse Jonas, os planos de Deus não iriam se cumprir em Nínive. Está errado. Com Jonas ou sem Jonas, os planos de Deus iriam se cumprir em Nínive, porque o plano de salvação de Deus sempre se cumprem. Então, alguns cometem o erro de pensar o seguinte, a igreja precisa dos nossos recursos, a missão precisa dos nossos recursos. Sem os nossos recursos, irmãos, a missão não vai avançar. É um erro. Com o meu recurso ou sem o meu recurso, a missão vai avançar, porque a missão é de Deus. Com o meu recurso ou sem o meu recurso, a igreja vai avançar, porque a causa dessa igreja é de Deus. Então, entenda, e aqui é o primeiro ponto da lição Crescendo em Cristo dessa semana. Há uma má compreensão de qual é a função dos dízimos e ofertas. E alguns pensam que a função do dízimo e oferta é manter a igreja funcionando, é pagar pastores e missionários, é fazer a missão avançar, é pregar o evangelho. Não, não, essa não é a função da fidelidade. Deixa eu te mostrar qual é a função da fidelidade. Presta atenção nessa citação do Espírito de Profecia. Essa citação está no livro Testemunhos para a Igreja, e ela diz o seguinte, o sistema de dízimos desenvolveria o caráter e manifestaria o verdadeiro estado do coração. Então, qual é a função? Qual é a função da fidelidade? É desenvolver o teu caráter, meu irmão. Essa é a função da fidelidade. Deus não necessita dos teus recursos para que a igreja avance. Essa não é a função principal dos dízimos.
Se você desistir da tua fidelidade, a igreja vai avançar. Fica tranquilo. A missão vai continuar. Fica tranquilo. Nem que Deus tenha que levantar pedras para pregar o evangelho. A função. Então, quando alguém te perguntar assim, por que você devolve dízimos e ofertas? Por que você é fiel a Deus? Você não deve dizer, é para que a missão avance. Não. Você deve dizer, é para que o meu caráter seja desenvolvido. É a mesma coisa em relação a Jonas. Por que tinha que ser Jonas? Porque Deus tinha uma missão em Jonas. Deus tinha uma função em Jonas. Deus tinha que desenvolver a confiança de Jonas. Deus tinha que ensinar uma lição a Jonas. Então, em certo sentido, Jonas precisava mais de Nínive do que Nínive de Jonas. Você entende? A mesma coisa em relação à fidelidade. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus. Pastor, qual é a primeira informação que Gênesis 1 apresenta? Que Deus criou. Não. Antes de falar que Deus criou, diz assim, no princípio, Deus. Em outras palavras, Deus já existia. Antes da criação, Deus já existia. Deus não dependia da criação para nada. Deus já era completo antes da criação. Antes de você ter recursos, Deus já era completo. Antes de você ter dízimos e ofertas, Deus já existia, já era completo. Então, se alguém te perguntar por que você é fiel, você deve dizer, para que o meu caráter seja desenvolvido, para que Deus arranque o egoísmo do meu coração. Você entende? Quando você lê o livro de Levítico, por exemplo, você vê muitas ofertas, 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 ofertas. Na época de Moisés, todas as nações pagãs já tinham aqueles cerimônias de ofertas, usando ovelhas, usando bois, usando bodes, usando cabras. Então, não era uma coisa nova. Ofertar para os deuses não era uma coisa nova. Levar manjares para os deuses, você lembra que Levítico capítulo 2, o capítulo inteiro é só oferta de manjares, de cereais, de grão, de azeite. Isso aqui já existia no paganismo. Qual é a diferença, então, para os israelitas? Presta bem atenção nisso. No paganismo, as pessoas iam alimentar os deuses. Então, a ideia do paganismo é o seguinte, você tem que levar ofertas para alimentar os deuses. Se você alimentar os deuses, eles vão te abençoar. No judaísmo, era o contrário. Você vai usar o que é de Deus, as ovelhas são de Deus, o gado é de Deus, a comida é de Deus, os cereais são de Deus. Tem versículos em Levítico que diz assim, leve o pão de Deus para a oferta. Já entendeu isso? Leve o pão de Deus para a oferta. Então, não é minha oferta que eu levo para Deus, é a oferta de Deus que eu devolvo a Deus. Para quê? Primeiro, para expiação. Então, as ofertas do livro de Levítico eram divididas em duas. Algumas tinham que ser totalmente queimadas, serviam para expiar, para perdoar os pecados. Outras poderiam ser comidas pelos sacerdotes e pelas pessoas, que era para ter comunhão. Naquela época, a melhor maneira de ter comunhão era convidar alguém para ter refeição na sua casa. No judaísmo é assim, a refeição, o momento de refeição, é um culto, é uma celebração. E quando eu convido alguém para comer comigo na minha casa, eu estou dizendo, eu quero ter uma relação de amizade com você. Porque a comida era tão escassa que convidar alguém para uma refeição era querer ter um relacionamento. É por isso que lá, no caminho de Emaús, lembra lá da história do caminho de Emaús, que Jesus está indo depois da refeição, caminhando com os 2 discípulos ali, aí eles dizem assim, Senhor, já é tarde, entra para ceiar conosco. Sabe o que é que eles estavam dizendo? Ainda Jesus era um desconhecido, eles estavam dizendo, nós não queremos mais que você seja um desconhecido. Por favor, entra na nossa casa e tenha uma refeição conosco. E quando Jesus parte o pão, eles enxergam que é Jesus. Porque na cultura judaica, convidar alguém para uma refeição é querer ter comunhão com aquela pessoa, ter amizade com aquela pessoa. Então, as ofertas, ou elas eram queimadas para perdoar os pecados, ou elas eram comidas, uma parte, com sacerdotes, para celebrar comunhão com Deus. Então, não é que você dá alguma coisa para Deus, é Deus que te dá para que você reconheça Deus e tenha ou perdão dos seus pecados, ou tenha comunhão e relacionamento, intimidade com Deus.
É por isso também que Jesus fala: onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Se você é fiel e coloca a tua fidelidade nas mãos de Deus, você está dizendo: Senhor, meu coração está em ti. Então nós temos que separar bem. E é isso que a lição dessa semana propõe, do Crescendo em Cristo. Separar bem. Qual é a função da fidelidade? Transformar o caráter. Agora, qual é o uso da fidelidade? Esse sim é pregar o evangelho, é fazer a missão avançar, é a manutenção da igreja. Então, são duas coisas diferentes. A função da fidelidade, transformar o caráter. Por que eu devolvo o dízimo de ofertas? Para a transformação do caráter. Porque eu sou fiel, para que o meu caráter seja aperfeiçoado e o egoísmo seja arrancado. Agora, qual é o uso da fidelidade? Aí sim, o uso da fidelidade é pregação do evangelho, manutenção da igreja, o avanço da missão. Então, a função e o uso são duas coisas diferentes. Qual era a função de Deus em mandar Jonas para Nínive? Salvar Jonas. Salvar Jonas. Então, a função de tinha que ser Jonas. Por que tinha que ser Jonas? Para salvar Jonas. Agora, já que Jonas foi, Deus usa a insípida pregação de Jonas para cumprir a missão em Nínive. Então, a função é uma coisa, o uso é outra coisa. Ficou claro até aqui? A lição do Crescendo em Cristo vai nos ensinar isso em detalhes. A função é a transformação do caráter. O uso é o avanço da causa, a pregação do evangelho. E são duas coisas completamente diferentes. Há uma outra coisa que o Espírito de Profecia fala, que está na nossa lição dessa semana, que é essa citação aqui. Mensagens Escolhidas, volume 2. Nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs em prova neste mundo para determinar nossa aptidão para a vida futura. Olha que coisa profunda. Nunca devemos esquecer que o Senhor nos pôs em prova neste mundo para determinar nossa aptidão para a vida futura. Lembra quando Jesus disse: se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? É isso que o Espírito de Profecia está falando nessa citação. Deus está nos tornando aptos para o tudo do céu. Então, olha como funciona. Deus diz assim: Josanã, esse corpo que você tem não é seu, é o templo do Espírito Santo, pertence a Deus. Então, me honre com esse corpo que vai durar no máximo 100 anos. Porque quando você vier para minha casa no céu, Josanã, esse corpo não vai durar 100 anos, ele vai durar a eternidade. Agora, se você é incapaz de cuidar de um corpo que vai durar 100 anos, como você quer cuidar de um corpo que vai durar a vida eterna? Então, seja fiel no pouco, que vai durar 100 anos, e quando eu voltar, eu vou te colocar sobre o muito, que vai durar a eternidade. Ô, gente, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nessa citação. O Senhor nos pôs em prova neste mundo para determinar nossa aptidão para a vida futura. Então, qual é a prova? Seja fiel no uso do teu corpo. Se alimente de uma maneira que preserve o teu corpo. Cuide bem do corpo que vai durar 100 anos. Ah, eu não consigo, eu não gosto. Eu só gosto de comer tudo que é oposto à vontade de Deus. Sabe o que é que você está dizendo? Senhor, eu não quero passar na prova e eu não estou apto para um corpo que vai durar eternamente. É isso que você está dizendo. Entende? Deus te dá 24 horas. Aí Deus diz assim: olha, me honre nessas 24 horas. Me honre nessas 24 horas. Faça o seu culto pessoal. Faça o seu culto familiar. Veja coisas que glorifiquem a Deus. Ah, não, mas eu não tenho tempo de fazer o culto familiar, eu não tenho tempo de fazer o culto pessoal, eu quero assistir o que eu quero acessar o que eu quero. Sabe o que é que você está dizendo? Eu não passei na prova da fidelidade no tempo, Senhor. Então, por favor, quando o Senhor voltar, não me leve para a eternidade, porque eu sou incapaz de cuidar de 24 horas. Como é que alguém que é incapaz de cuidar de 24 horas, que diz que não tem tempo para o culto familiar, não tem tempo para o culto pessoal, não tem tempo para honrar a Deus, como é que alguém que é incapaz de cuidar de 24 horas pode ser levado para cuidar da eternidade? Você entende? Isso é impossível. Alguns meses atrás, eu vi um testemunho muito lindo
de um jovem, um casal jovem. Ele era um profissional brilhante e conseguiu um emprego, estava noivo, e a família deles não era adventista, uma boa parte, e esse emprego que ele conseguiu, imagina, perto de casar, um emprego que ia dar uma boa condição financeira, mas tinha um problema. Esse emprego exigia o trabalho no sábado, e ele não aceitou. E a família deles caiu em cima. E começou até a orientar a noiva dele a dizer: termina, esse cara é preguiçoso. Como é que ele abre mão de um emprego desse por causa de um negócio de sábado? Você acha que ele vai ser um bom marido? Não está nem prezando pela vida financeira de vocês e tal. Sabe o que ela disse? Agora é que eu vou casar com ele. Agora é que eu vou casar com ele. Perguntaram por quê. Sabe o que ela disse? Olha que coisa profunda. Se ele é fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Você entende? Se ele é fiel ao Deus dele, ele vai ser fiel a mim. Se ele tivesse aberto mão da fidelidade a Deus, eu tinha acabado o noivado. Porque se uma pessoa é infiel a Deus, ele nunca vai ser fiel a mim, que sou a esposa dele. Agora, se ele é fiel a Deus ao ponto de abrir mão disso, eu posso ficar tranquila que ele vai ser fiel a mim também. Sabe o que é que aquela noiva entendeu? Aquela noiva entendeu a fidelidade bíblica. A fidelidade bíblica é: se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser capaz de ser fiel. Mas se você é infiel no pouco, claro que você vai ser infiel no muito também. Então, a lição do Crescendo em Cristo quer nos ensinar isso. A parte de domingo e a parte de segunda, ela vai nos ensinar alguns pontos sobre o uso dos recursos. Agora nós passamos para a segunda parte. A primeira parte é a finalidade dos recursos. Qual é a finalidade dos recursos? Transformar o caráter. Qual é a finalidade a finalidade da fidelidade? É a transformação do caráter. Agora, qual é o uso dos recursos? Como é que Deus usa os recursos? Para que eles são usados? Aí sim, para a transformação do caráter. Para a transformação do caráter. Deixa eu apresentar aqui algumas imagens. O Crescendo em Cristo, o tema dessa semana foi uma família mundial. Então, por que ser mordomo de Deus? Para restaurar a relação e transformar o caráter. Agora, qual é o uso do recurso? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma organização mundial, somos aproximadamente 20 milhões de membros em todo o mundo, divididos em 215 países. Qual é o uso do recurso? Levar o Evangelho a todo mundo. Deus comissionou seus filhos alcançados pelo Evangelho eterno para levarem essa mensagem de salvação a outros. Essa é a missão da igreja. Se cada um de vocês fosse um missionário atuante, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, em cada nação e língua. Então, deixa eu te dizer uma coisa. A pregação do Evangelho, ela tem que ser feita em cada nação, tribo e língua. Ah, pastor, mas eu não vou para outro país pregar. Você tem que ir para outro país pregar. Como assim, pastor? Eu nunca saí do Brasil. Onde você está, você prega com os recursos, com os seus dons. Onde você está, você tem que pregar com os seus dons. Você tem que convidar as pessoas para o evangelismo feminino, que vai acontecer daqui a algumas semanas. Você tem que falar do evangelho para as pessoas que você vai comprar pão lá na padaria. Você tem que andar com livros missionários para entregar sempre que Deus colocar oportunidades. Você tem que dar estudos bíblicos. Se você não sabe, você tem que procurar alguém e dizer assim: olha, eu não sei dar estudo bíblico, mas eu vou convidar pessoas para você dar estudo bíblico. Nós precisamos pregar o evangelho, meus irmãos. Precisamos pregar o evangelho. E você tem que acordar todo dia fazendo essa oração: Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa falar do teu amor para essa pessoa. Essa é a oração que sempre tem resposta. Nunca esqueça disso. A oração que sempre tem resposta é: Senhor, coloca alguém no meu caminho hoje, para que eu possa pregar o evangelho para essa pessoa. Então, onde você está, você prega com seus dons. E onde você não está, você prega com os recursos que Deus colocou nas suas mãos. Porque 40% das ofertas e 20% dos dízimos, eles não ficam na nossa região.
eles vão para pregar o evangelho em outras regiões do mundo. Então, talvez, você nunca tenha ido na Índia, mas se você é dizimista e ofertante, você já foi na Índia várias vezes. Você lembra da lição da escola sabatina? Na contracapa da lição da escola sabatina tem um mapa dizendo para onde vai todo trimestre uma parte das suas ofertas. Então, você que é pactuante, você que é ofertante dizimista, você vai todo mês, em outros lugares do mundo. Isso é pregar o evangelho em cada tribo, língua e nação. Onde eu estou, com os meus dons. Onde eu não estou, com os recursos que Deus colocou nas minhas mãos. Você entende isso? Então, essa é a finalidade. Essa é a finalidade dos recursos. A finalidade, o uso dos recursos, desculpem, esse é o uso dos recursos. Porque a finalidade, como eu falei, é a transformação do caráter. Um outro ponto que nós aprendemos essa semana é esse aqui. A palavra dízimo significa 10ª parte de alguma coisa. Então, biblicamente, dízimo é a devolução de 10% das nossas rendas. E a Números 18 diz qual é o uso dos recursos dos dízimos. E o uso dos recursos dos dízimos são exclusivamente, segundo a Bíblia, para o avanço da causa de Deus e o pagamento daqueles que trabalham para a causa de Deus. Então, se você quer fazer como Deus orienta, biblicamente, o dízimo não deve ser usado para comprar cestas básicas, para ajudar pessoas necessitadas. Pastor, eu não devo fazer isso? Deve. Urgentemente você deve. Você deve sempre ter uma cesta básica disponível, sempre pedir a Deus que coloque um recurso disponível para você ajudar pessoas. Mas, biblicamente, esse recurso não deve ser com o valor do dízimo. Esse é o ponto. E como pertencem a Deus, deve ser feito como Deus quer. Agora, as ofertas. As ofertas, elas têm alguns pontos. Primeiro, ela deve ser regular, ela deve ser a prioridade, ela deve ser planejada e deve ser com base em uma porcentagem. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Regularidade. A regularidade é a regularidade das bênçãos. A regularidade das bênçãos. Em outras palavras, se há dízimo, deve haver ofertas. Se Deus tem te dado regularmente recursos, você deve ser regular na devolução dos dízimos e ofertas. A questão é que o dízimo já foi determinado por Deus, o percentual, é 10%. A oferta também deve ser com base em um percentual, mas escolhido pelo adorador. Então, você escolhe o percentual da oferta, mas ela deve ser tão regular quanto o dízimo. Então, biblicamente, não existe lógica de você dizer assim, eu tenho dízimo, mas não tenho oferta. Não. Se você tem bênçãos de Deus e devolve dízimo, você também deve devolver um percentual de oferta. Agora, o percentual da oferta você vai determinar. Eu comecei devolvendo 3% de oferta. E à medida que Deus foi derramando mais bênçãos, eu fui renovando esse percentual, passando para 5, passando para 8, passando para 10. Então, quando eu vou percebendo as bênçãos de Deus, eu vou renovando o percentual das ofertas. O percentual das ofertas. Então, a oferta deve ser planejada com base em um percentual. E ela deve ser prioridade, assim como é prioridade os dízimos. Agora, há duas maneiras de devolver a oferta. A primeira são as ofertas regulares. São ofertas que o adorador não determina o uso delas. Ela deve ser com base em uma porcentagem e deve ser entregue na igreja local, assim como se você entrega o dízimo. Então, entrega o dízimo e entrega o seu pacto, com base em um percentual, sua oferta regular. Pacto e oferta regular são a mesma coisa. E elas devem ser devolvidas regularmente na igreja, assim como você devolve o seu dízimo. Mas, além das ofertas regulares, a Bíblia apresenta ofertas especiais, ofertas de sacrifício, ofertas direcionadas. Essa, o adorador pode usar como ele quiser. Além, fora o dízimo e fora a oferta regular ou pacto, você deve ou pode ter um percentual ou um valor de oferta que você pode direcionar. Por exemplo, eu quero ajudar o clube de desbravadores. Eu posso? Não, eu devo.
mas não é o valor do dízimo e não é o valor da oferta regular. É um valor de uma oferta direcionada, uma oferta de sacrifício. Então, quando eu compro cestas básicas, eu não uso o valor nem do dízimo, nem da oferta regular, eu uso o valor da oferta especial, a oferta de sacrifício. Então, na minha vida, eu determinei o seguinte: 10% é dízimo, 10% é oferta regular. Esses eu entrego na igreja, eu não direciono. Para onde eles vão? Uma parte fica na igreja local, 60% da oferta fica na igreja local e 40% vai para atender a igreja ao redor do mundo. E a minha oferta direcionada, essa eu determino toda ela para onde vai. Eu devolvo 5% de oferta direcionada. E eu compro um livro missionário, eu compro cesta básica com esse valor, eu ajudo o clube de gravadores, quando eu posso, ajudo a reforma de algumas igrejas. Então, essa oferta direcionada, o adorador pode direcionar como ele quiser. É aí que você vê na Bíblia, no livro de Deuteronômio, falando que o adorador, ele usava essa oferta para ir para as festas em Jerusalém, para comprar comida para os pobres, para as viúvas. Era com essa oferta direcionada que em Jerusalém, no território de Israel, eles compravam, usavam esse dinheiro para ajudar pobres, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos. Era a oferta de sacrifício que eles poderiam dominar sobre ela ou determinar para onde ela ia. Já a oferta que é apresentada lá em Malaquias 3, quando diz assim, trazei para a casa do tesouro os dízimos e as ofertas, era essa oferta não direcionada, que eu não poderia determinar. Agora, em relação à oferta, você vai determinar qual é o percentual. Você vai determinar. Eu determinei que eu vou dar uma parte maior para a oferta não direcionada, porque a necessidade do mundo é maior. Então, eu devolvo 10% de oferta não direcionada, porque eu entendo que a pregação do mundo é grandiosa. Então, a maior parte eu não direciono. Já 5% eu direciono para as coisas que Deus vai colocando no meu caminho, para que eu veja, para as necessidades que eu vejo. Isso é a fidelidade ampla. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e com isso eu termino. A nossa fidelidade, meus irmãos, ela é apenas uma parte do todo. Deixa eu te explicar. Quando você devolve o dízimo e a oferta, o que você tem que estar dizendo é, Senhor, tudo é teu. Tudo, os 100% é teu, Senhor. E para eu não esquecer que 100% é teu, eu estou devolvendo uma parte, mas tudo é teu. E quando o Senhor precisar de mais, é só me sussurrar, que vai estar à tua disposição. Entende isso? Quando você guarda o sábado, não é que Deus só quer o sábado, Deus quer a semana toda. Mas quando você guarda o sábado, você está dizendo, Senhor, eu estou passando o sábado na tua presença. Mas eu quero que o sábado seja o símbolo de todo o restante da semana que se inicia, que eu vou passar também na tua presença. Eu quero levar a atmosfera do sábado para todo dia. Não existe, meus irmãos, essa ideia de que eu busco a Deus no sábado, mas domingo eu não faço culto, segunda eu não tenho culto familiar, terça eu não busco a Deus, quarta, quinta e sexta eu não vou à presença de Deus. Isso não é bíblico. É por isso que Isaías e Malaquias, Deus diz, eu estou cansado dos sábados que vocês guardam. Não é que Deus não quer o sábado, é que Deus não quer 4 horas por semana de uma pessoa que passa a semana longe dele. Então, a nossa fidelidade, ela é um símbolo da entrega do todo. Deixa eu terminar com uma história. Ou, na verdade, 2 histórias da mesma pessoa que entendeu essa profundidade da fidelidade. Alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma semana de oração no Maranhão e eu conheci uma família que me marcou profundamente. Eu passei uma manhã inteira com eles e ouvindo histórias lindas da fidelidade deles, dessa compreensão de que a fidelidade é tudo. Quando eu devolvo dízimos e ofertas, eu devolvo dizendo, Senhor, tudo é teu. Quando o Senhor precisar, é só me avisar. Essa família tem várias lojas de imóveis espalhadas no estado, e um dia eles compraram um prédio para ser uma loja de imóveis em uma cidade que eles ainda não tinham loja. E quando o dono da empresa foi com o filho olhar, ele havia comprado, mas ainda não havia visto o prédio, outra pessoa havia visto e comprado o prédio, ele foi lá olhar o prédio. E no caminho ele perguntou assim para o filho, filho, tem igreja adventista nessa cidade que nós compramos o prédio? E o filho disse, não, pai, não tem igreja ainda nessa cidade. Ele entrou na cidade, entrou no prédio, esse prédio já havia sido o banco
uma cidade pequena, o prédio que serviu para o banco é o melhor prédio da cidade, né? E quando ele começou a olhar o prédio, ele disse assim, filho, Deus está me sussurrando aqui. Esse prédio não tem cara de lojas de imóveis. Esse prédio tem cara de igreja. Então, pegue o documento, pegue a chave, leve para a associação e vamos procurar outro prédio para ser a nossa loja, porque aqui vai ser a igreja da cidade. Você sabe o que é isso? É alguém que entendeu que a fidelidade é profunda. A fidelidade é profunda. A fidelidade é tudo. E quando Deus sussurrar, Senhor, está à tua disposição. Se aquele irmão fosse apenas dizimista, ele tinha dito assim, o dízimo eu já devolvi, agora é com Deus, agora é meu negócio. Mas como ele havia entendido a fidelidade de maneira profunda, ele entendeu, Senhor, é tudo teu, e quando precisar é só me avisar. Todas as lojas dele, tem mais de 70 lojas, elas começam o dia com o culto. Nenhuma loja dele pode começar sem o culto. Ele tem muitos funcionários não adventistas, mas todos têm que participar do culto, porque faz parte, não é que eles chegam mais cedo. Na hora do trabalho, a primeira parte do trabalho tem que ser um culto. Quando eu entrei em uma das lojas dele, eu vi lá numa mesinha meditação, lição de escola sabatina e Bíblia. E ele um dia estava indo com a esposa da cidade dele para uma outra cidade visitar uma loja, e num caminho entre as duas cidades, ele disse para a esposa, olha, nós vamos passar no caminho em uma cidade exatamente na hora do culto, vamos entrar na cidade e vamos lá fazer o culto com os funcionários, eles nem sabem que a gente vai entrar lá, que vai nessa loja hoje, mas como a gente vai passar na hora do culto, vamos lá fazer o culto com eles. E eles entraram, quando eles entraram na loja, a loja já estava aberta, já tinha gente sendo atendida. Ele perguntou para o gerente, vocês já fizeram o culto? Chegaram mais cedo? Porque na hora do culto a loja já está aberta. E o gerente disse, não, é que a pessoa que traz a chave chegou atrasada hoje e não vai dar tempo de fazer o culto e a gente já abriu, já está atendendo. Aí ele disse assim, então fecha a porta, fecha a loja e vamos fazer um culto. Mas já tem gente sendo atendida, atenda quem está aí, fecha a porta e vamos fazer o culto, porque nenhuma loja pode abrir sem o dono ser adorado. Você entende isso? Nenhuma das minhas lojas pode ser aberta sem que o dono delas esteja presente, seja adorado, e o dono é Deus. Então, abra atrasado, o que quiser, mas nunca mais abra minha loja sem o dono ser adorado, porque o dono é Deus. E eles fecharam as portas da loja, ele reuniu os funcionários e fez o culto. Ele me disse, pastor, eu não tenho formação empresarial, eu não tenho capacidade. Se não fosse Deus, eu não tinha nada. Como é que eu posso começar o dia sem Deus? Se eu começar o dia sem Deus, eu estou dizendo que isso aqui me pertence e que eu sou sábio o suficiente para dirigir. E eu não sou, eu sei que eu não sou. Eu não tenho formação para cuidar do que eu tenho, formação administrativa, de marketing, eu não tenho nada disso. É Deus, Ele é o dono, eu dei para Ele. Por isso eu tenho que começar o dia honrando a Ele, buscando a Ele, porque o dono tem que começar abrindo a minha loja, as minhas lojas. Que Deus te abençoe, que você entenda quem é o dono, que você entenda qual é a função da fidelidade e transformar o teu caráter. E que Deus use a fidelidade que colocou em tuas mãos para pregar o evangelho, para cumprir a missão, para dar estudos bíblicos. E que você seja um instrumento de Deus, transformado, com o caráter transformado, para pregar o evangelho em cada tribo, em cada língua, em cada nação. Quero fazer um convite. Quantos querem dizer essa manhã, Senhor, me ajuda a entender que a função do dízimo, a função da fidelidade é transformar o meu caráter. E eu quero ser fiel, porque eu quero que o teu caráter é transformado. Eu quero ser fiel no pouco, para um dia ser levado para o muito. E eu quero que o pouco que o Senhor colocou em minhas mãos tenha o uso correto e que ajude a pregar o evangelho. Quantos querem dizer isso? Levante sua mão, eu quero orar por você. Querido Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por essa mensagem, muito obrigado por esse estudo, um livro Crescendo em Cristo, que possamos entender e viver essa mensagem, Santo Deus. Ajuda-nos hoje a orar, Senhor, coloca alguém no meu caminho e sermos usados por Ti para encontrar alguém que possamos compartilhar o Teu amor e a Tua verdade. E que a nossa fidelidade, Santo Deus, tenha a principal função de transformar o nosso caráter, mas que tenha o uso de fazer com que o Evangelho seja pregado e que logo, logo possamos ouvir o anjo dizer, como Apocalipse 14:15 diz, o anjo dizer ao que está sentado na nuvem, pode colher, porque a terra já está pronta para a colheita. Que logo, logo chegue esse dia, Santo Deus, estamos cansados dessa terra.
Mas enquanto isso não chegar, nos ajuda a permanecer firmes ao teu lado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.